Olá, meu nome é Norberto Lopes Filho, meu RA é 222-05-888-5. Essa atividade aqui é o mapa para a disciplina de pregações e práticas ministeriais. O tema dessa pregação, o tema desse sermão é hora de agir. Eu gostaria de ler para vocês uma passagem que está em João 15, de 1 a 8. Ela fala assim: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, senão permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permaneceres em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podes fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo, e secará, e o apanham, e eu lanço no fogo, e o queimo. Se permaneceres em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Todos nós fomos criados por um propósito específico. Não somos criados simplesmente para que a gente cresça, desenvolva e estude, case. Tudo isso faz parte de um contexto, lógico, né? Mas esse contexto tem que estar inserido no propósito que Deus nos criou, né? Deus colocou cada um de nós como se fosse parte de um edifício, uma parte específica que tem que fazer e exercer sua função naquele lugar. Para isso, Deus nos dá dons específicos. Para quê? Para que geremos frutos de acordo com o propósito do que Deus determinou para cada um de nós. Não é para gerarmos aleatoriamente frutos, da forma que a gente pensa que deve ser feito, da forma que nós achamos que deve ser feito, mas sim os frutos que são gerados de acordo com o Pai quer, né? E essa atividade Deus espera que a gente faça de todo o nosso coração, envolvido de todo o nosso coração. Mesmo assim, nós percebemos que, infelizmente, algumas vezes, né, geramos frutos podres e uvas bravas, né, e acabam desagradando o coração do Senhor, né? Por isso que nós temos que nos perguntar constantemente assim: que tipo de fruto eu tenho gerado? Se frutos são de qualidade, né? Nós temos que nos questionar, para que isso? Para quê? Para que a gente perceba se nós estamos desviando do propósito de Deus que tem para nós. Devemos nos perguntar assim: estou exercendo o ministério que Deus tem para mim? Tudo isso faz com que a gente perceba, essa pergunta tem que ser recorrente, porque a gente tem que nos questionar sempre, nos analisarmos e ver se nós não estamos desviando do caminho. A intenção é que a gente permaneça no caminho. Deus espera que nós produzamos aquilo que nós somos comissionados. Veja só, em Isaías 5:2, fala assim: sachou-a, limpou-a das pedras e plantou de vides escolhidas, edificou no meio dela uma torre e também abriu um lagar. Ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Infelizmente isso que acontece mesmo. Às vezes o que nós geramos são uvas bravas. Nós temos que perceber que isso está acontecendo, né? Para que a gente exerça essa função nossa, Deus nos dá dons específicos. Esses dons, por exemplo, pode ser dons do Espírito, que nós temos em 1 Coríntios 12, de 7 a 11. Também pode ser os dons ministeriais que Cristo deixou para a igreja, que está em Efésios 4, 11. Também pode ser dons motivacionais que Deus nos deu, que é Romanos 12, de 4 a 8. Tudo isso são dons para que a gente exerça essa função, que a gente trabalhe e exerça a função dentro daquilo que Deus colocou na nossa vida.
E nessa caminhada nossa, a gente tem que sempre prestar atenção se nós temos que respeitar o que Deus deu para nós, ou seja, respeitamos a capacidade de cada um. Nós podemos ficar comparando o que nós estamos produzindo com o que o outro está produzindo. Porque quase sempre se compara a quantidade de fruto produzido. Né? E não é isso que é para ser feito, porque Deus quer fruto de qualidade baseado na capacidade de cada um. Baseado na quantidade requerida de cada um. Né? E não você ou eu sairmos gerando frutos aleatórios, de qualquer forma, sem se preocupar e tentando agradar a Deus, vivendo a nossa vida normalmente e correndo atrás de algumas coisas e vamos gerar rápido uns frutos para o Senhor. Não, não é assim. Temos que gerar aquilo que Deus quer, na totalidade do nosso coração. Nós temos lá em Mateus 25, 14, lá 30, a parábola dos talentos. Nós vemos lá que o Senhor, que é a representatividade de Deus, e seus servos, que é nossa representatividade, 3 servos receberam 3 quantidades de dons diferentes. Nós tivemos no extremo um que recebeu 5 talentos e o outro, no outro extremo, recebeu 1 talento somente. É-nos dado o talento para que nós possamos gerir isso dentro da nossa capacidade. Então, um exemplo claro aqui é assim. Aquele que recebeu 5 dons vai gerir esses dons, trabalhar com eles durante, vamos supor, 8 horas por dia. E aquele que recebeu 1, da mesma forma, vai trabalhar com esses dons, gerir esses dons em 8 horas por dia. Lógico, se você, por exemplo, tem aquela situação, a pessoa está no sofá, tem um dom somente, gerindo, e está no sofá, cuidando do dom. É enganoso, irmãos, porque assim, Deus quer que nosso coração esteja na obra. E da mesma forma que aquele trabalha 8 horas produz 5, aquele que trabalha 8 horas também produz 1, pela capacidade. É isso que Deus quer que a gente faça. Quer que trabalhemos com empenho, com a capacidade do nosso que temos. E nesse processo, nós temos que suportar algumas coisas para conseguir o favor de Deus. Veja só, Isaías 27, de 2 a 3, fala assim, ó. Naquele dia dirá o Senhor, cantai a vinha deliciosa, eu o Senhor a vigio, e a cada momento a regarei, para que ninguém lhe cause dano, ninguém lhe faça dano, de noite e de dia eu cuidarei dela. O que nós podemos ver aqui? Que o Senhor se deleita nos frutos que Ele determinou que nós gerássemos. Ele se deleita nos frutos esperados por Ele para cada um de nós. Né? E nós temos que, com isso, quando nós começamos a produzir os frutos que Deus quer e entregar os frutos que o Senhor tem para nós, nós alcançaremos o favor de Deus. E aí Deus vem vigiar, proteger, vem regar, vem podar. Para quê? Para que geremos mais frutos ainda. O segredo nosso, o nosso empenho tem que ser trabalhar dentro da vontade do Pai, para gerar os frutos. Lógico que tem situações em que o homem começa a trabalhar com segundas intenções. Por exemplo, ele busca poder dentro da igreja, busca status, busca cargo. E ele pode até se comportar da forma de um crente verdadeiro, um crente exemplar, das pessoas olharem e admirarem. Olha, esse realmente é um crente verdadeiro. Na verdade, esse pouco caiado. E nós podemos enganar as pessoas com a nosso exterior de cristão perfeito. Mas aquele que sonda nossos corações não pode ser enganado. E Deus olha o nosso coração. Deus é onisciente e com isso Ele conhece as profundezas de cada um muito mais do que cada um conhece a si mesmo. Nessas coisas a gente tem que abrir os olhos, entender que nós temos que trabalhar com o coração. Né? E também existem algumas regras nesse processo. Né? Nós temos que estar ligados na videira, necessariamente, para exercer essa função. A gente não pode estar desconectado. Né?
A nossa obra tem que ser alimentada por Deus. E nós temos que agradar o Deus naquilo que estamos fazendo. E, consequentemente, para isso, temos que agradar a Deus fazendo aquela obra que Ele tem para nós, através de nós. Porque nós, quando somos fracos, é que somos fortes. Mesmo porque, fora da videira, morreremos. Seremos cortados, lançados fora, secaremos e iremos para o fogo. E em João 15, de 1 a 8, nós percebemos que isso tudo pode acontecer quando for atingido a medida da iniquidade de Deus. Uma determinada hora, que vai ser atingida essa hora, Deus vai vir e vai podar esses ramos fora. Da videira verdadeira, que é Cristo. Certo? E nós vamos ser consumidos pelo fogo. Nesse processo todo, queridos, eu vejo que nós temos 3 tipos de pessoas. As que não geram fruto nenhum. As que geram frutos de forma desordenada, buscando executar a atividade assim, eu tenho o mundo e tenho a igreja. Deixa eu entregar algum fruto qualquer, só para falar que eu estou fazendo. Não há separação, irmãos, na vida de um cristão, do que é mundo e o que é igreja. Nós somos cristãos 24 horas por dia. O fruto que nós vamos gerar são frutos para o Senhor 24 horas por dia. Não tem uma separação específica. Não há como fazer isso. Então esses 2 tipos de pessoas que fazem de qualquer forma ou não fazem nada, estão fadados a acontecer o que está falando em João 15, 1 a 8, que é ser cortado fora da videira verdadeira que é Cristo. Agora existe um 3º tipo de pessoas, são aquelas que geram muitos frutos. É esse tipo de pessoa que Deus quer que sejamos. Que geremos muitos frutos. Para isso, nós temos que perseverar. Permanecer conectados na videira. E seremos tratados pelo Senhor. Será fácil, irmão? Não será fácil. Porque geralmente tratamento é tratamento de caráter. É mudança de vida. É alinhamento da nossa vida com a vontade do Pai. Deus transformará nosso caráter. Eu sei que isso dói, porque é um processo difícil mesmo. Mas é como se fosse assim, imagina num riacho uma pedra na água. A água bate, aquela pedra maravilhosa, limpa, um espelho praticamente, perfeita. Você vai lá e vira pedra. O que vai aparecer agora é o que estava entre a pedra e o rio. Vai vir craca, vai vir sujeira, vai vir uma série de coisas, limo, tudo que estava preso ali embaixo. E aí a água bate de novo, e com o tempo vai ser tratada ali, vai virar uma superfície linda, maravilhosa, como era antes de acontecer. Irmãos, Deus trabalha na nossa vida da mesma forma. Nós conectados na videira vamos gerar fruto. O Senhor vai vir e cuidar de nós, podar, tratar, para quê? Para que geremos mais frutos. E o que Ele vai fazer conosco? Vai virar pedra. No momento que Ele vai fazer isso na nossa vida, vai nos transformar, vai aparecer, nós vamos expor o que não é bom. E aí começa o tratamento de caráter. Vem de novo a água do Senhor, a água do Espírito, batendo na nossa vida, limpando até que seja perfeito. E esse processo de virar a pedra nunca vai acabar, queridos. Só vai acabar no momento da nossa morte. Deus vai sempre cuidar de nós. Proteger, tratar, cuidar, para que geremos mais frutos. Podar, vai virando a pedra e vai cuidando. E vai tratando aquelas coisas que nem nós mesmos sabíamos que tinham. Mas é o processo. Né? Nós temos que permanecer e entender que isso é necessário de nós. Em 2 Pedro 1, de 5 a 7, fala o seguinte: por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Veja só, Deus vai nos transportar
da virtude até o amor ágape. Nós vamos sair, então, da virtude, passaremos pelo conhecimento, passaremos pelo domínio próprio, pela perseverança, passaremos pela piedade, pela fraternidade e pelo amor, finalmente. Tudo isso aí é um processo que nós vamos desenvolver para chegar até um limite, até uma situação que, hipoteticamente, seria a perfeita varonilidade de Cristo. Né? Eu falo isso porque é bem distante, né? E é um processo de perseverança. E eu vejo 3 coisas também que são exigidas de nós em todo esse caminho. Primeira coisa é permanecer na videira. Segunda coisa, sabermos que seremos tratados. Para permanecer na videira, nós seremos tratados. Certo? E a terceira coisa, que é que nós sejamos dependentes do Senhor. Sempre. Nós temos que entender que Deus opera através de nós, na força dele, não na força nossa, não na força do nosso braço realmente. Né? Por isso que nós temos que sempre nos avaliar. Qual a qualidade dos frutos? Estou me empenhando? Estou envolvido com o reino 100% do tempo? Eu sei o que significa isso? No trabalho eu estou no reino. Em casa eu estou no reino. Dormindo eu estou no reino. E no banheiro eu estou no reino. Com a minha esposa, com o meu cônjuge eu estou no reino. Nós temos que entender todas essas coisas. Concluindo, quando a gente pensa em termos escatológicos, a gente sempre pensa na parúzia de Jesus, quando vai voltar. Pensa lá na frente, a gente sempre olha a coisa como sendo assim, chega a uma conclusão que entramos numa zona de conforto, falando assim, temos tempo para consertar, temos tempo para resolver a nossa vida, temos tempo para fazer várias coisas, mas o tempo não é assim. Nós temos que pensar de forma antropológica também. O tempo nosso termina na morte. E não tem como resolver esse problema mais. Então, nós não sabemos quando isso vai acontecer, porque vem como um ladrão o reino. E de uma hora para outra virá. Por isso nós temos que perseguir o propósito determinado por Deus. Trabalhar constantemente nesse propósito. Temos que entender que nós somos embaixadores de Cristo em todos os lugares que estivermos. Nós somos faróis, referência. As pessoas vão olhar para nós. E nós temos que ser verdadeiramente, de coração, servos do Senhor. Né? E para sermos reconhecidos como discípulos, nós temos que gerar muitos frutos. Permaneça, irmão. Se esforce. O Senhor te ama e vai te conduzir a um lugar melhor. O tempo de agir é agora. Deus te abençoe.